Olá, eu sou Miguel do blog idastecnologias.com e este é o Huawei Ascend G510 que nos foi enviado pela Huawei Portugal para ser analisado. Com o lançamento do Ascend G510, o objetivo da marca chinesa era disponibilizar um smartphone Android com preço acessível, ecrã de dimensões generosas, boa autonomia, uma interface amigável e que fosse relativamente fino e rápido. Se esse objetivo foi cumprido, é o que vamos descobrir nesta análise. Em termos de design, o G510 é algo aborrecido. É simplesmente um retângulo com vidro à frente, moldura plástica e tampa de plástico texturado atrás. Decididamente não é um dispositivo premium, é antes um dispositivo prático e funcional. Tem uma espessura de 9,9 mm, o que nos dias que correm já não é considerada assim tão fina e com 150 gramas de peso também não é exatamente leve. Pelo lado positivo, tem uma construção que transmite uma sensação de solidez. Na parte da frente encontramos o ecrã LCD IPS de 4,5 polegadas com resolução FWGA, mas também a câmara frontal de 0,3 megapixels, o escutador, os sensores de proximidade e de luz ambiente e ainda a luz de estado. Mais abaixo encontramos ainda as teclas táteis para voltar, início e menu. O tamanho do ecrã é de facto generoso para um telemóvel nesta faixa de preço, contudo a resolução está próxima do mínimo aceitável e as cores e o contraste não são dos melhores. Do lado esquerdo surgem os botões de power e de volume e ainda a ligação micro USB, enquanto que do lado direito não existe qualquer botão ou ligação. Na parte de trás é onde se encontra o alto-falante, relativamente competente, a câmara principal de 5 megapixels com autofocagem e o flash LED. Globalmente, a câmara produziu fotografias bastante razoáveis, com exposições e cores corretas, mas as suas falhas incluem alguma falta de nitidez e não é a melhor escolha para a fotografia noturna, pois as fotos ficam escuras e com muito ruído. Mas o pior é mesmo o modo vídeo, que apenas grava até à resolução VGA, com pouco detalhe, frequentes erros de exposição e constante busca de foco por parte do sistema de autofocagem. Ou seja, o vídeo é muito fraco para os padrões atuais. Na parte de trás existe ainda a referência à tecnologia da DTS e, além disso, toda ela é uma tampa traseira feita de plástico fino e texturado que oculta a ranhura para o mini SIM e a ranhura para cartões microSD até 32 GB. Aqui em cima podemos ver a descoberto o flash LED, a câmara e o alto-falante. E claro, a bateria de 1750 mAh, capaz de oferecer um dia inteiro de autonomia se não se fizer uma utilização intensiva. No topo existe apenas uma saída de áudio de 3,5 mm e na base apenas o microfone. Posso ainda acrescentar que o G510 tem um chipset Qualcomm Snapdragon com CPU dual-core a 1,2 GHz e GPU Adreno 203, memória RAM de 512 MB, 4 GB de memória interna, 3G HSPA, GPS, Wi-Fi BGN, Bluetooth 2.1 e um acelerómetro. Em relação à conectividade não temos qualquer queixa, mas honestamente com estas características esperávamos que o desempenho fosse bem mais rápido do que aquilo que é na realidade. Pensamos que parte do problema se deve à interface da própria Huawei, que não nos pareceu otimizada. De facto, o G510 funciona com o sistema operativo Android 4.1.1 Jelly Bean, mas também com a interface Emotion UI 1.0, que tem algumas alterações em relação ao Android base, como por exemplo o ecrã de bloqueio, a adição de alguns widgets, como o widget para as fotografias, o tempo, o relógio, atalhos para os contactos e o leitor de música. Existem também aplicações e ícones desenvolvidos pela própria Huawei. No painel de notificações existem também atalhos para as opções de conectividade mais utilizadas, como o Wi-Fi, o GPS ou o Bluetooth. Atalhos podem ser retirados ou acrescentados à medida de cada utilizador. Existe uma loja de aplicações da própria Huawei com o nome de App Center, que inclui os separadores Featured, Apps, Games, Top 20 e Management. Contudo, a maioria das aplicações são desconhecidas e, portanto, de utilidade pouco aparente. Nas definições existem dois separadores, um que inclui todas as definições e outro com aquelas que a Huawei considera que são mais frequentemente usadas. Aqui, em todas, podemos confirmar a versão do sistema operativo e da interface. É também possível personalizar o aspecto de toda a interface através da aplicação Temas. Estão disponíveis 5 temas que mudam a imagem do fundo dos ecrãs iniciais, os ícones de algumas das aplicações e até o ecrã de bloqueio. Como se pode ver, existe alguma lentidão na aplicação do novo tema, mas já apareceu a nova imagem de fundo e por fim alguns ícones ligeiramente diferentes. A aplicação dedicada à câmera é bastante simples. A interface é intuitiva, com botões para registrar as imagens e alternar entre as opções de fotografia e de vídeo. Deste lado existe também um zoom digital, mas de utilização desaconselhável, uma vez que produz imagens com detalhe bastante reduzido. Ainda é possível escolher a câmera e mudar o funcionamento do flash.
Na opção de fotografia existem 4 separadores. O separador das configurações, onde é possível escolher, entre outros, o modo cenário, que inclui o modo automático, ação, retrato, etc. Ou o valor do ISO, automático ou até 800, a compensação da exposição, o temporizador, a qualidade ou o tamanho das fotos. O separador do equilíbrio dos brancos, o separador dos filtros, que inclui filtros como negativo, solarização, póster, sépia, etc. E o separador de modo de disparo, que permite selecionar entre simples e panorama. Na opção de vídeo existem apenas 3 separadores disponíveis. O separador das configurações, onde é possível alterar a qualidade de vídeo, entre super fino, otimizar e normal, ou a adição das coordenadas GPS. O separador do equilíbrio dos brancos, e o separador da resolução de vídeo, que tem como resolução máxima apenas a resolução VGA, ou seja, 640 por 480 pixels, o que é algo desapontante. O browser da internet apresenta um funcionamento relativamente fluido e perfeitamente aceitável, contudo não foram poucas as vezes que ao sair de uma aplicação nos deparamos com o ecrã inicial vazio, sendo depois preenchido lentamente com os widgets e ícones de aplicações que aí tinham sido colocados. Também fomos obrigados a fechar com frequência todas as aplicações a funcionar em segundo plano para libertar a memória RAM. Talvez a alteração mais óbvia da interface Emotion UI seja a inexistência do separador dedicado às aplicações. Em vez disso, os ícones das aplicações instaladas vão ocupando os vários ecrãs iniciais. Esta abordagem resulta em quando temos poucas aplicações instaladas. No entanto, se instalar muitas aplicações e adicionar muitos widgets, a navegação acaba por se tornar confusa. Tocar durante alguns segundos numa zona livre de um dos ecrãs iniciais, abre o menu Definir ecrã de entrada. Através deste menu é possível definir a imagem de fundo dos ecrãs iniciais, alterar os efeitos das transições, vamos experimentar, por exemplo, o efeito de página. Podemos também adicionar widgets, que estão organizados em 2 separadores diferentes, o separador com todos os widgets ou apenas com os que foram instalados pelo utilizador, e ainda adicionar mais ecrãs iniciais, até o máximo de 9, ou apenas ver as miniaturas dos ecrãs para rapidamente saltar entre eles. Esta última opção também está disponível através do chamado gesto de Pinch to Zoom. Assim, e apesar de oferecer várias ferramentas úteis, acreditamos que a interface Emotion UI não se encontra totalmente otimizada e estará mesmo na origem da lentidão global que se verifica. Em resumo, com o lançamento do Ascend G510, a Huawei conseguiu de facto produzir um smartphone com um ecrã generoso e com preço acessível. Contudo, pensamos que falhou nos restantes objetivos. A autonomia é apenas razoável, também não é particularmente fino, a interface Emotion UI inclui opções que não compreendemos, como a ausência do separador dedicado às aplicações, e além disso, também não pode ser considerado um smartphone rápido, uma vez que esta interface, em conjunto com a pouca memória RAM, provoca lentidão em todo o sistema. Assim, o G510 será indicado para quem procura um smartphone com um ecrã relativamente grande e com boa relação qualidade-preço, mas que consiga viver com o seu design pouco apelativo e com a sua frequente lentidão de funcionamento. Penso que as principais características do Huawei Ascend G510 estão vistas. Resta-me agradecer a vossa atenção. Eu sou o Miguel do blog idastecnologias.com e até à próxima.